Alô? Alô? Bem, um pouco constrangedor, né? A leitura do Lattes, mas eu gostaria de, sinceramente, agradecer o convite para participar desse evento tão significativo. E ele é significativo por vários aspectos. Primeiro, porque o agradecimento vai na pessoa do meu querido amigo, Carlos Japiaçu, que é responsável por tudo isso aqui e é uma das figuras humanas mais sensíveis e louváveis que eu tive a oportunidade de conhecer na minha vida profissional e pessoal. Então, em você eu concentro todos os agradecimentos e a oportunidade de rever amigos brasileiros e do exterior que há muito tempo eu não via. À mesa eu agradeço a recepção do Dr. Marcos, da doutora Alessandra, e compartilho, como verão, muitas das ideias trazidas pelo professor Adan na sua pontual e necessariamente pontual intervenção, porque eu exatamente havia preparado no meu roteiro o primeiro ponto de fala, a necessidade de nós delimitarmos conceitos e, a partir da delimitação de conceitos, começarmos a trabalhar as suas consequências jurídicas, os seus regulamentos. Porque, tendo ouvido uma parte dos trabalhos de ontem, e eu disse isso várias vezes ao Eduardo, que pegaria ganchos da fala dele, uma das mais significativas passagens da sua intervenção, ao meu sentir, foi o ponto em que destacou a existência da dificuldade de conceituação, uma abertura extremamente exagerada da terminologia jurídica. Isso foi, em parte, reproduzido pela fala do Gueiros hoje de manhã, quando tocou na questão da necessidade ou do sentido amplo de algumas palavras que são chaves para o entendimento técnico-jurídico. Mas, no fundo, eu vou acabar compartilhando o ceticismo do professor Javier De Luca ontem na sua fala, porque nós estamos dando voltas e voltas e voltas para, quando muito, fazermos uma atualização de temas velhos e que, na sua essência, levam a uma expansão cada vez maior do sistema penal e processual penal, o que eu, como ponto de partida humano e cultural, tendo a repudiar. Eu não consigo conceber como progressista uma quadra da história em que o sistema penal é chamado a ocupar reiteradamente espaços de intervenção cada vez maiores. O âmbito da minha fala é o âmbito do direito interno brasileiro, porque se nós já temos essa dificuldade profunda de conceituação, olhando todo o cenário internacional, se nós não estreitarmos para fins do tema proposto, como minha fala, que é a admissibilidade da prova do whistleblower no processo penal, se nós não limitarmos isso ao direito brasileiro, não seria possível aqui fazer um quadro de análise do direito comparado e do direito internacional sobre o tema. E nesse ponto, a grande figura que, para o processo penal, e aí vamos ao primeiro confim técnico, para o processo penal, o que mais se aproxima da ideia da atividade de informação, do informante, do bem, do informante qualificado, é algo que estava difuso na Federação Brasileira por várias normativas locais e que foi unificado pela Lei 13.608 de 2018. E aqui eu peço muito a compreensão de que eu estou realmente afunilando o tema.
porque senão nós vamos falar de coisas absolutamente distintas. No entanto, como o mote geral é whistleblower, eu vou procurar fazer uma pequena intervenção comparativa entre o instituto previsto nesta lei e o nome iuris whistleblower. Quais são os seus pontos de convergência entre esses dois extremos? Primeiro, o denuncismo. Seja numa figura jurídica, seja na outra figura jurídica, nós estamos falando de um mecanismo que atua com base num comportamento ativo de denunciação. E isto tende a ser uma causa de um fenômeno que eu aqui, para fins de um brevíssimo diálogo com vocês, chamo de patrulhamento difuso com alegada cruzada moral pelo bem coletivo. Então nós vamos denunciar todo mundo, nós vamos criar um ambiente de heterocontrole individual para que reportemos nos seus respectivos âmbitos situações que são consideradas como contralegem de uma forma muito ampla. E é lógico, esse patrulhamento esse patrulhamento comportamental pode ser genericamente, e aí é muito genericamente, denominado de um modelo de colaboração, não com a justiça, e talvez nesse ponto eu me afaste, e vou me afastar em outros também, de alguns conceitos trazidos pelo professor Adam, na sua muito instigante palestra, porque se trata de um denuncismo gerador de atividade, um denuncismo gerador de atividades punitivas, que podem ser penais, administrativas, no campo público, ou interno-hierárquica, no campo das atividades empresariais, e aqui eu me refiro ao poder punitivo do empregador, que é uma matéria que nós não vamos tratar aqui, porque isso daqui não é um encontro sobre direito do trabalho. As diferenças fundamentais, e eu acho que é importante, pelo menos, passar um pouco pelas diferenças entre esses dois marcos jurídicos que eu mencionei acima, o whistleblowing contra a Lei 13.608, para tentarmos depurar conceitos. A assopração de apito, né? O sopro de apito, e aí o Gueiros nos fez a gentileza de trazer o histórico da coisa, né? Contemporaneamente, é concebido, ou é concebida essa atividade denunciadora como uma estratégia indispensável no marco do enfrentamento da criminalidade econômica, nacional ou transnacional, e no campo do combate à corrupção, pelo viés de sustentação teórica que dá guarida a toda uma série de documentos internacionais que refletem no campo interno, alguns deles, não obrigatoriamente todos, e que nos apontam para uma sociedade com um perfil de produtividade econômica muito claro, com o direito penal sendo chamado a tutelar aspectos do direito concorrencial, e dentro desses aspectos de concorrência, de competição econômica, a lisura da competição é um ponto fundamental.
E dentro dessa lisura, a igualdade de condições de competição. E dentro dessa igualdade de condições de competição, quem corrompe está numa pseudo-vantagem à frente de quem não corrompe. E nós precisamos equilibrar as coisas. A dizer, portanto, que dentro desse cenário, a estrutura de um provocador de notícias é uma ferramenta autônoma, porém complementar a instrumentos, a programas de integridade corporativa. E isso faz muito sentido em um momento em que se alarga de uma maneira rara na história do direito penal a responsabilidade penal de pessoas jurídicas. O que não é o caso do Brasil. O Brasil não tem a responsabilização penal da pessoa jurídica, salvo para os crimes ambientais. E isso já coloca qualquer discussão de compliance para temas penais da pessoa jurídica, no caso do direito brasileiro, numa posição extremamente subalterna. Porque mesmo na lei ambiental criminalizadora de condutas da pessoa jurídica, o compliance não é referido. Até porque a lei é de 1998, essa discussão vai ganhar moda no Brasil, o quê? Eduardo, me ajude, 10 anos para cá, se tanto, né? Para alguns talvez até menos. De sorte que toda uma série de discussões que nós aqui trazemos de fora e precisam ser conhecidas, é óbvio, podem, à luz da legislata brasileira, não ter significado algum. De lege ferenda é outra história. O professor Fervale me deu a honra de compartilhar a publicação de uma obra internacional comparada, publicada aqui no Brasil, numa edição pro bono pela Federação do Comércio, sobre a responsabilidade penal da pessoa jurídica no direito comparado, e um olhar para o direito interno brasileiro, e todos os colaboradores, alguns dos quais presentes nesse evento, como por exemplo o professor Checaira ontem, chegamos a uma posição absolutamente comum. A situação brasileira da responsabilidade, da discussão da responsabilidade penal da pessoa jurídica parece, em alguns momentos, pré-histórica, porque nós ainda estamos discutindo padrões de culpabilidade da pessoa jurídica como se nós estivéssemos no começo do século passado discutindo as teorias de culpabilidade do direito penal. Por isso, nosso nível de enfrentamento desta matéria é muito diferente do cenário comparado contemporâneo e das consequências para o direito brasileiro da assinatura de documentos internacionais que toquem nesse tema. Os programas de integridade vão interessar para nós na lei anticorrupção, que não é uma lei penal. E aí sim vamos ter espaços. Os programas de integridade, onde entra o whistleblower, vão interessar na atividade empresarial quando a atividade empresarial privada for contratar com o poder público e o poder público instituir como uma regra para contratação ou para participação de processos licitatórios que a empresa tenha programas de integridade. Isso é matéria civil, não é matéria penal. Nem para, sobretudo, os nossos amigos do exterior, todas as atividades de corrupção envolvendo empresas brasileiras, e elas estão aí de nome público em todos os lugares do mundo, Odebrecht, OAS,
Nenhuma destas empresas, as empresas, tem responsabilidade criminal. Só os seus diretores. Isso é um outro cenário. Isso é um outro cenário. Portanto, e no campo da atividade empresarial, ou no campo das instituições financeiras, nós temos aqui uma plateia madura, dentre a qual, ou na qual eu me insiro. Quando eu comecei a trabalhar na área jurídica 35 anos atrás, eu trabalhava numa instituição financeira, dentro do departamento jurídico, que tinha como um braço de apoio a sua corregedoria, que funcionava com o quê? Funcionava, em larga parte, com mecanismos provocados, mecanismos investigatórios provocados por quem? Por outros funcionários. Se vocês quisessem chamar isso 35 anos atrás de whistleblower, por favor. Na época, dava-se um outro nome X qualquer. Não tinha o glamour da importação terminológica. Isso significa dizer, portanto, que no campo das atividades empresariais e das instituições financeiras, na área não penal, o tema não é novo. O tema não é novo. O que são novas são algumas abordagens, como, por exemplo, a proteção do informante da empresa nas atividades empresariais, para que não aconteça realmente o que foi reportado aqui. Bom, a pessoa vai denunciar alguma coisa no âmbito interno, civil da sua empresa, se a sua condição, se a sua identificação enquanto pessoa vier a público, ela vai sofrer represálias de terceiros, ela pode perder o seu emprego. Ok, isto é um cenário que não é um cenário penal. Isto é um cenário do direito do trabalho e que também não é inédito no direito do trabalho brasileiro. Porque basta, por exemplo, você pegar qualquer pessoa que tenha exercido cargos em órgãos de controladoria, como, por exemplo, controladoria de prevenção de acidentes do trabalho, você tem toda uma normatização de proteção. Não pode ser demitido durante um certo período, nem antes nem depois. Quer dizer, nós não estamos, nesse ponto, falando de algo que é absolutamente desconhecido da área não penal. E para a área penal, nós só vamos limitar esse tipo de atuação para os crimes ambientais, se pensarmos na responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ora, se, no entanto, mesmo dentro desse cenário, esse informante do bem for levado a um processo crime ambiental, cairemos aí, no caso do direito interno brasileiro, dentro de toda aquela gama de discussões que o professor Adam nos colocou. Esta pessoa que prefere muitas vezes o anonimato, mas às vezes, e o quanto é esse às vezes, cai numa observação do professor Eduardo de ontem. Nós não sabemos qual é o perfil de comportamento, da qualidade, da informação que esses informantes passam. Daqui a pouquinho eu vou até dizer que no campo fora do whistleblower, no campo do disque denúncia, nós até temos esse perfil. Mas no campo do whistleblower, não. Ora, é possível que, na maior parte das vezes, esse informante prefira o anonimato. Mas muitas vezes no processo penal, ele preferir ou não preferir o anonimato não é uma escolha dele. Pela natureza da prova, que nós precisamos buscar naquela persecução. Então, se eu tenho vamos pegar um caso histórico entre nós, Brumadinho, para o pessoal que é do exterior,
uma das maiores tragédias ambientais do século XXI em todo o mundo, né? Onde 2, 3, 4 empresas destruíram uma cidade, mataram quase 300 pessoas, e isso, de alguma maneira, é tratado como um crime ambiental. Se eu tenho uma testemunha, se eu tenho um informante, um whistleblower, dentro da Samarco, que vai dizer, Samarco é uma das empresas, que vai dizer, olha, eu ouvi a deliberação do diretor X para o diretor Y, dizendo, aconteça o que acontecer, não vamos tomar as cautelas devidas. Isso não está documentado em lugar algum. Esta pessoa, em tese, também, porque é tudo em tese, precisará depor. Se ela depuser no processo, e aí ela não é só uma desencadeadora da investigação, ela é uma peça processual, probatória, chave. Se esta pessoa precisar depor no processo, ela terá o status jurídico de testemunha. E como testemunha, poderá estar submetida à fragilíssima lei brasileira de proteção a vítimas e testemunhas. Se não optar pela lei brasileira da proteção de vítimas e testemunhas, poderá ter alguns, entre aspas, privilégios na hora de depor. Pode depor na ausência, isso é questionável, pode depor na ausência da pessoa acusada, pode depor por videoconferência, pode depor sem ter a sua qualificação individual publicizada para terceiros, e dependendo de algumas regras de soft law, isso é um pouco longo para explicar, sobretudo para o pessoal de fora, por algumas regras de soft law, até mesmo para advogados da parte defensiva. Ora, nós não estamos falando de nada de novo aqui. Outra situação, e é aí que entra a diferença. Tenho 5 minutos, vamos aqui tentar encerrar rapidamente. A outra situação, que é a que mais se aproximaria da conduta de quem? Da conduta de quem revela informações para o poder público, sobretudo, está na Lei 13.608 de 2018, que é uma lei, portanto, muito recente, mas que traduz uma realidade já existente ao longo de décadas na sociedade brasileira. E, aliás, vamos lá, para o processo penal brasileiro, reitero isso, eu estou falando do âmbito doméstico. Para o processo penal brasileiro, o informante é uma figura-chave de qualquer persecução penal. Como disse ontem o estimado Javier, quando falou, este informante não é uma figura nova, está muitas vezes imbuído de interesses pessoais e é um joguete na mão de facções criminosas, ou mesmo atua de uma maneira premeditada em relação a interesses nada republicanos, portanto, de autoridades públicas. Mas em si, este informante, ele é essencialmente fundamental quanto, e aí eu vou fazer uma provocação, porque não dá para ir muito além disso, tanto quanto esse grau de informação é tão mais relevante quanto mais inquisitivo for o modelo processual. E menos aparelhada a justiça criminal para lidar com tecnologia e obtenção de meios de prova de uma maneira racional. Que é uma característica do modelo inquisitivo que vivemos no Brasil há 80 anos.
essa figura trazida pela Lei 13.608, que é o informante anônimo, sobretudo, não se reveste de qualquer novidade no direito brasileiro. E, na verdade, os seus resultados concretos são extremamente relevantes. Observem, por exemplo, e eu vou pegar um caso de uma cidade média brasileira, num estado que é um dos mais ricos da federação, que é o estado de Minas Gerais. A cidade é a cidade de Uberlândia. A cidade de Uberlândia, pertinho ali da região onde está alocado o Eduardo, vai um pouco em homenagem a nós que somos da região, né? Em uma década de funcionamento desse modelo de denunciação anônima de fatos criminosos, foi responsável por 30 mil notícias de fatos criminosos. Vocês dividam 30 mil por 10 anos, são 3 mil por ano, usando todos os dias, 3 mil por ano dividido por 12 meses. E vocês vão chegar a uma média, o quê? 300 ligações por dia, para esse tipo de denúncia. 300 ligações por dia, se você pegar em 8 horas úteis, ou 10 horas úteis, são 30 ligações por hora. 30 ligações por hora, vocês façam uma média de por minuto do que nós estamos falando. Este é o nosso parâmetro concreto. Porque, como eu estou dizendo, para nós, o whistleblower, no âmbito da criminalidade empresarial, corporativa, da responsabilidade penal da pessoa jurídica, estamos fora disso, ainda. Talvez no futuro. Isso traduz aquilo que eu dizia sobre denuncismo. Uma sociedade que se comporta dessa maneira não é uma sociedade saudável do ponto de vista das suas relações humanas. Há alguma coisa extremamente fora da ordem, como dizia a velha música de Caetano Veloso. E o futuro, a olhar para a gente, aí está, né? Como diz a tradução da música que o Toquinho fez, que é Aquarela, né? Deixa eu abrir aqui, porque tem uma coisa sombria, né? A coisa sombria, e ela é sombria, não porque é o Moro, não porque é esse governo, tudo isso já faria refletir muita coisa. Mas é sombria porque se trata de uma importação, de uma maneira, vou usar a expressão do professor Javier de novo, de uma maneira hollywoodiana, de determinados comportamentos. Nós temos um projeto de lei na Câmara dos Deputados, que a mídia rotulou de pacote anticrime. Esse pacote, eu já vou terminar, esse pacote anticrime, num dos projetos de lei, fala da figura do colaborador. É um projeto de lei imenso, que não caberia aqui se reportar em detalhes, até porque é um projeto de lei e nós não sabemos exatamente se isso daqui vai para frente, vai para trás, se isso não vai e se vai, de que jeito vai. Porém, no seu ethos, esse projeto de lei incentiva o denuncismo da maneira como nós trabalhamos. E, mais uma vez, parafraseando o estimado professor Javier, assim, não é o caso de se terminar com um gosto amargo do pessimismo, mas eu diria, é o caso de se terminar com os olhos lúcidos do realismo, olhando este tema, e antes de qualquer coisa, pensarmos se é esse tipo de modelo social que nós queremos, e se é esse
perfil expansionista de direito e processo penal que a gente vai deixar como legado para gerações futuras. Muito obrigado.